Olá, meu nome é Cristiane Postigo. Eu ajudo aqui na produção do Curso do Vencedor e o pastor Rogério Postigo tem estudado com vocês, ali na Igreja da Graça em Madureira, esse curso maravilhoso que tem o objetivo de fortalecer a fé das pessoas. E agora, infelizmente, nós tivemos um probleminha com o card da gravação do Curso do Vencedor, a lição número 18. Por isso, eu vou ler a lição aqui com vocês. O tema é o Espírito Santo, não tentarás ao Espírito de Deus. A gente começa com o versículo de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todas as decisões se originam do nosso espírito, descrito nas Escrituras como coração. Por isso, ele deve ser guardado como bom tesouro, para não ser roubado nem corrompido. Jesus explicou que o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Mateus 15, capítulo 15, versículos 18 e 19 diz: porque do coração, Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nosso coração é como uma terra. Ela pode dar bons ou maus frutos. Veja por quê. Agora a gente lê o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 8. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Essa terra simboliza o nosso coração e a água da chuva, a palavra que nos purifica. A chuva cai sobre a terra, ou seja, sobre o nosso coração, a palavra vem sobre o nosso coração, tanto a que produz, a chuva cai sobre a terra, tanto a terra que produz boa semente quanto a que produz má. A diferença, então, não é que uma terra recebe chuva e a outra não, mas sim que uma terra absorve e retém a água da chuva, enquanto a outra não. Quem rega o nosso coração é o Espírito de Deus, ao nos lembrar da verdade. A palavra é verdade. A obra do Espírito Santo pode ser desprezada por nós ao resistirmos à sua voz. Seremos então como essa terra seca, que apesar de molhada, não absorve a água. Se não permitirmos que a água, ou seja, a palavra de Deus, nos lave e nos alimente, não seremos abençoados nem produziremos bons frutos. Crescerá em nós espinhos e abrolhos, são os frutos do pecado, e seremos reprovados. Agora eu espero que você consiga acompanhar dessa maneira, Não sou como o pastor Rogério que tem ali a revelação da palavra, mas pelo menos você não perde aí o conteúdo dessa lição. Agora o subtítulo vem: não tentarás o Espírito do Senhor. A gente lê o texto agora de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 3 e versículos 5 e 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ou seja, reduziu-se o tempo de vida na terra, por conta da obstinação que o coração do homem começou a produzir por causa do fruto do pecado. Continuando a leitura: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, infelizmente, só imaginação má, só elaborando maldade, essa era a situação do ser humano. Por isso, Deus fala que o espírito dele não contenderia, Eles estavam tentando o espírito do Senhor, porque não se consertavam, não queriam o bem. Enfim, Parece até bastante com algumas situações que vivemos nos dias de hoje,
Os capítulos 6 a 9 de Gênesis descrevem que o pecado da humanidade chegou a um nível tão insuportável que Deus decidiu pôr fim à humanidade corrupta por meio do dilúvio, com exceção de Noé e sua família, que obedeceram a Deus e construíram uma arca para a salvação dos justos. Isso aconteceu quando imperava o tempo da lei. Hoje, por meio de Cristo, estamos na nova aliança, descrita em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Mas Jesus disse que no tempo da sua vinda, a humanidade estaria como nos tempos de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estou lendo agora Mateus capítulo 24, versículos 37 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O tempo da graça está para se findar, com o arrebatamento da Igreja de Jesus. Sem o Espírito Santo na terra, o homem não conseguirá mais se arrepender para ser salvo. Por isso, vivamos sóbria, justa e piamente, em temor a Deus, pois o Espírito Santo não contenderá para sempre com a teimosia e rebeldia humana. O Espírito Santo ele foi nos enviado por Jesus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o homem endureceu o coração, existe um tempo para esse arrependimento. Se o homem endureceu, a mulher, né, a pessoa endureceu o coração, o Espírito não vai mais contender com ele por causa da teimosia e rebeldia. Vai deixar a pessoa fazer a vontade dela. Se a vontade dela é o pecado, é fazer o mal, é viver erradamente, né, não tem o que fazer, né, não tem como o Espírito de Deus habitar nesse coração. A igreja primitiva viu o juízo de Deus sobre seus membros ainda naqueles dias. Agora a gente lê Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, por tanto, né, o valor. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertastes, né, para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, eles acordaram a mentir. Esse pecado exatamente é o que era o tentar o Espírito do Senhor, tentar o Espírito de Deus. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. O agir do Espírito de Deus trouxe o temor aos cristãos da época. Quanto mais a igreja de Cristo estiver em santidade, mais próxima de Deus estará e, consequentemente, mais cheios do Espírito Santo estarão todos os membros do corpo de Cristo. Isso faz toda a diferença. O contrário também é verdade. Quanto mais pecados a igreja tolerar, mais distante de Deus estará. Imagine o que teria acontecido se Pedro tivesse se calado e não tivesse repreendido Ananias e Safira. Ou seja, é necessário, quando se há erro, né, que o apóstolo, o dirigente, ele se posicione a respeito disso, para que o Espírito Santo de Deus não se entristeça e não vá embora e haja, né, de fato, o certo é o certo, né, e o errado é o errado. Então, aqui a gente vê esse exemplo.
Existe mais um alerta importante sobre o Espírito Santo dado por Jesus. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo. E em que consistiria esse pecado? Atribuir a Satanás, atribuir ao diabo, milagres ou obras do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa é curada pelo Espírito de Deus e a pessoa fala, não, quem te curou foi o diabo. Isso aí é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui a gente lê Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32, que diz: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O próprio Senhor Jesus trouxe essa declaração. A gente conclui, então, esse segmento com tema ao Senhor e respeite o Espírito Santo. Não julgue o costume de outros ministérios, liderança ou irmãos. Cada um dará conta de si. Que o temor do Espírito Santo nos livre de pecarmos contra ele. E agora a gente vai para o final da lição, o último item, que é: o impossível ao homem é possível a Deus. Nós lemos agora Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao 6, que diz: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus,